gente tem até estúdio, né? Improvisado, né? É meio gambiarra, mas a ideia o propósito vai cumprir. Como eu falo sempre, né, amor? Tem que cumprir o propósito. Mais ou menos. Não precisa ser caro as coisas, tem que cumprir o propósito. Daí, gente, todo mundo em casa, já jantaram. A gente já jantou, né, amor? A gente comeu um cuscuz da Karina maravilhoso. Deus sempre proporciona pra gente aqui. Bom, falando um pouquinho, né, desse novo formato, né, também, esse modelo, a gente está se reinventando também, né, entendendo o tempo, entendendo as necessidades, as movimentações. Esse formato de transmissão ao vivo vai ser utilizado, né, por várias igrejas, por vários irmãos, e a gente também entendeu a importância de continuar transmitindo a mensagem, né, do Evangelho que nos cura, que nos restaura, nos salva. Então a gente não acredita que o Evangelho é parado, né? O Evangelho ele é mais do que um lugar físico. O Evangelho é o reino de Deus em movimento, e todas as ferramentas necessárias para isso, se tiver que ser usado, a gente vai usar. Então agora temos essa opção, né, de fazer as transmissões, não só essa live, mas estaremos fazendo todos os nossos cultos, e todos os momentos que a gente puder fazer, manter esse contato, né? Sim, poder estar perto de todos, ou seja, distante, mas não longe, né? Distante fisicamente, mas não longe. Como Paulo dizia, em espírito eu estou junto com meus irmãos. Então a gente quer aproveitar esse momento, né? A tecnologia em favor disso. Hoje a gente vai fazer uma live, né? O nosso tema casa. De volta para casa, voltando para casa. E a gente vamos compartilhar aquilo que a gente está entendendo para esse tempo que a igreja está vivendo no Brasil, no mundo, em tantas nações, e a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco, né, amor? Amém, é isso. E quase que um mês atrás, né, isso que eu falei, fiz uma ministração sobre voltando para casa, e a gente não imaginou que ia ser tão real esse voltando para casa, né? E Deus, assim, faz muitos anos que Deus falou conosco, e uma coisa que eu queria compartilhar hoje, assim, que está muito no meu coração. Eu sei que a gente tem ouvido milhões de palavras, que hoje eu comentei, né? Tantas pessoas têm vindo a mim e falado, essa palavra é tal, essa palavra, eu creio que tudo é válido, Deus tem falado dentro do contexto de cada um. Mas uma das coisas para mim que essa volta para casa faz, todas as vezes que a gente fala de casa, a gente fala de fundamento, né? Algo muito forte. A casa fundamenta muito, porque Paulo falou, né, lá naquelas características, né, amor, do presbítero, que ele precisava ter uma casa em ordem, né? Então, assim, filhos crentes, um casamento saudável. Isso, a casa é fundamento, né? Então, eu não vejo esse retorno para os lares como algo negativo, eu vejo muito positivo. Deus está falando assim, olha, eu quero restabelecer as estruturas de vocês, eu quero estruturar, eu quero mexer nos fundamentos. Né? Hoje mesmo foi tão gostoso, eu e a Bela, a Vitória, pegamos o violão, coisa que nós não fazíamos há tanto tempo nessa correria. Parece que Deus nos parou, que Ele quer nos falar algo. E essa volta para casa, ela traz cura e restauração. Eu lembro quando eu abri mão de um ministério, eu lembro na época, abri mão de estar à frente de qualquer coisa para voltar para dentro da minha casa, cozinhar, cuidar dos meus filhos, das minhas filhas, cuidar do meu marido, honrar o meu marido, e estar nesse lugar, como isso trouxe cura para o nosso coração, como isso me construiu. Eu que achei que eu tinha jogado tudo fora, eu não sabia que na verdade eu tinha entregado tudo nas mãos certas e estava posicionado no lugar certo. Por isso, estar posicionado hoje no lugar certo é tão importante. Estar em casa hoje é uma posição correta para nós. Tudo parte da casa. Se a casa estiver em desordem, tudo vai estar em desordem. E nós, como cristãos, e muitos aqui que talvez estão me ouvindo como pastores e líderes, esse entendimento é fundamental, né? O apóstolo Paulo deixa isso claro, que o líder, aquele que está à frente, ele tem que cuidar primeiro da sua casa. Então, voltar para casa é o tema que Deus, né, colocou no nosso coração para compartilhar aqui, implica em não só voltar fisicamente. Eu acredito, né, eu estava pensando, tem marido que descobriu que tem esposa, né, agora, descobriu que tem 3 filhos, descobriu agora, né, não sabia, porque estava tão longe de casa, e não só fisicamente, mas muitos emocionalmente não estavam em casa, de coração não estavam em casa, como maridos, como pais não estavam em casa, como mães, como esposas, então, como filhos, como netos. Tem gente que descobriu que tem avô acima de 60 anos que está na área de risco hoje aí com o vírus, descobriu agora,
né? O que a gente entende? Que uma das características para destruir uma igreja, uma sociedade, é destruir o fundamento, e o fundamento é a casa. Então, quando a gente sai de casa, a gente perde. Isso é tão importante que Jesus, em Marcos capítulo 5, ele faz uma exortação para um jovem que estava endemoniado e foi liberto. Aquele jovem vivia em sepulcros, em lugares mortos, ele não estava mais em casa com a sua família, com seus filhos. E é tão interessante que esse jovem, quando ele vai seguir Jesus, ele fala: eu quero te seguir, você me salvou, me libertou. Jesus fala para ele assim: olha, volta para sua casa, volta para os seus familiares. Aquele cara, ou seja, a influência maligna que estava sobre ele, o tirou de casa. E agora Jesus organiza a vida dele, ele fala assim: olha, eu te libertei, mas volta para casa, começa lá, né? Então, o princípio, Jesus organizou a vida dele, volta para os seus, organiza, volta para a sua esposa, volta para os seus filhos, organiza a sua casa, que depois eu vou te usar. Naturalmente o Senhor vai nos usar, porque ser usado é uma consequência de ser aprovado, né? Eu acredito muito nisso, que casa é fundamento, né? E é engraçado, né? E não só engraçado, como eu já fiz uma ligação, que o início da igreja foi dentro das casas, né, amor? E parece que estamos voltando a esse início, parece que Deus está falando alguma coisa conosco. E sempre quando Deus quer redefinir algo na nossa vida, que Ele quer restaurar algo, Ele nos leva para a origem e para o início. Então, se Deus tem nos levado para esse lugar de início e origem, eu quero estar com os ouvidos bem atentos. Uma coisa que eu tenho convicção: Deus não perdeu o controle. Deus tem controle de todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo, mas Ele está nos movendo. E tem algo que eu, particularmente, já preguei outro dia. Eu falei que nós temos a tendência de fugir das crises. Nós estamos vendo aí uma grande crise, né? De incerteza, de medos, tantas pessoas correndo para um lado e para o outro. A gente vê o supermercado lotado, né? A gente vê, por favor, gente, não faça isso, não encha a sua casa e vai faltar para o outro, por favor. É a hora de mostrar quem nós somos em Deus. E eu estava ainda falando também que a crise, ela tem o poder de revelar quem nós somos, né? E desde as primeiras reuniões de mulheres, nos cultos, uma coisa que eu falei e que eu reafirmo aqui: esse ano é um ano que ia vir muita coisa para fora. E nada melhor do que uma crise para revelar quem nós somos. A crise revela o que há de bom e de pior em qualquer pessoa. A Bíblia fala que o homem bom tira do seu tesouro coisas boas. E a Bíblia também fala que o homem mau tira dos seus tesouros coisas más. Quando ela falou de tesouro, o tesouro fica aberto? Uma caixa de tesouro fica à mercê de qualquer pessoa? Não, fica escondido. Então, quer dizer, quando isso for aberto, revelado, cada um vai tirar de dentro de si aquilo que é. Então, essa crise está tirando para fora quem nós somos. Né? A gente vê aí pessoas enchendo carrinhos, desesperados, nem aí para os outros, eu quero os meus, mas a gente também vê recadinhos dentro do elevador dos prédios falando: ei, se você tem mais de 60 anos, por favor, não saia para fazer compras, nós vamos fazer para você, nós vamos levar para você, e colocando ali o nome do apartamento e se colocando à disposição. Nós vemos pessoas se movendo em orações e jejum no mundo inteiro. Nós vemos está vindo para fora que nós somos. A crise tem o poder de revelar. Que essa crise revele dentro de você o que você tem em Deus. E se ela revelar algo de ruim, esse quadro aqui está para mostrar que Ele não desiste de nós. Essa é uma imagem do leão de Aslan com o Edmundo. E quando Edmundo tinha errado, e todos estavam esperando Edmundo chegar, Edmundo tinha sido resgatado. E a primeira coisa que acontece, Edmundo fala com Aslan, e Aslan conversa com ele e fala para os irmãos: ninguém mais fale sobre isso. Está resolvido. Está resolvido. Então, se de alguma forma essa crise trouxe alguma coisa no seu coração, colocou luz em áreas que precisam ser trabalhadas, hoje mesmo, esse leão aqui que não desiste de nós, que se entregou por nós, Jesus, Ele não desiste de você. E Ele vai nos trabalhar no meio dessa crise. Isso é tão importante que o Evangelho, Malaquias, quando ele escreve, encerrando ali o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ele termina escrevendo que nos últimos dias, né, os corações dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão aos pais. É um retorno. Quando o Senhor está para fazer algo, Ele começa a trabalhar no fundamento, no retorno. O coração dos pais primeiro se converte aos filhos, depois o coração dos filhos aos pais. Por quê? Porque espera-se de que o maduro caia primeiro. Então eu acredito que esse retorno, se nós pais voltarmos o nosso coração para os nossos filhos, nós vamos trazer o coração dos nossos filhos de volta. Não tem a ver com presente, tem a ver com estar presente. E muitos de nós estão numa loucura do dia a dia, correndo atrás da máquina
trabalhar tudo isso, estudar. Isso é totalmente compreensível, o Senhor sabe disso, mas o nosso coração às vezes está se afastando de onde não deveria se afastar. O coração dos pais perdendo o coração dos filhos, alguém vai conquistar esse coração. E aí, o que Deus está falando para nós? Não é só uma volta física, não é só estar enclausulado em casa porque não pode sair para a rua, é um voltar de coração, é um voltar e olhar para aquilo que é mais precioso, aquilo que tem valor. Nossos carros, as nossas casas, tudo isso é importante, é bênção, mas tudo isso tem preço. E nossos filhos, nossos casamentos têm valor. E eu acredito que tudo isso que está vindo, não entrando no mérito de algum exagero aqui, uma fake news lá, tudo isso a gente tem que ser sábio e maduro para saber distinguir, não dar ouvidos a profetas do caos e nem aqueles que não estão nem aí, não tem temor nenhum do Senhor, ter um lugar de equilíbrio, mas o Senhor está falando conosco em algo nisso tudo, ou seja, voltar para casa, coração dos pais, dos filhos, e os filhos, coração dos pais, senão ele feriria a terra com maldição. A maldição não é algo que vem para nos destruir, não é cabal, a maldição é corretivo, é pedagógico. O Senhor está dizendo, olha, tudo isso, eu acredito que o Senhor é soberano. Romanos 8, a gente tem costume de citar ele isolado, né? Que diz, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, segundo um propósito. Deus tem um propósito, existe uma soberania. Deus é soberano nisso tudo. Eu estava ouvindo, é como se fosse um bordado. E o bordado, você olhando por trás, você vê um monte de linhas se cruzando, você não consegue. Parece que não faz sentido. Mas quando você vira, você vê uma flor linda. Então, tem coisas que não faz sentido. Mas uma das coisas que faz sentido nesses dias, pelo menos estamos observando, é uma volta para casa. A gente vê o Espírito Santo promovendo isso de uma forma tão intensa, tão forte, que eu não consegui ver isso com maus olhos. Apesar que a gente fica preocupado com a economia, nós sabemos que talvez o que nós vamos enfrentar daqui a alguns dias não seja, né, amor, tanto a questão do vírus em si, mas a questão da economia que vai balançar. Mas eu acredito que aquilo que está em Deus é inabalável na nossa vida, sabe? O que vai abalar é aquilo que precisa ser abalado, mas aquilo que é de Deus na nossa vida será sempre inabalável. E uma das coisas também que eu queria falar sobre a crise, que a crise tem o poder também, além de gerar, de trazer para fora, a crise tem o poder de nos desenvolver, de nos melhorar. Eu estava lendo em Gálatas que a alegria, ela é um fruto do Espírito. A alegria não é um fruto das circunstâncias, a alegria não é um fruto das situações, a alegria é um fruto do Espírito. Então isso quer dizer o quê? Que a alegria não está condicionada a eu estar em casa aqui confinada agora, como nós estamos, por conta dessa situação, e ela não está também eu lá na rua saindo, ou eu estando no culto com as pessoas, ou estando aqui fazendo uma live. A alegria, ela não está condicionada a minhas circunstâncias, mas a minha ligação com o Espírito Santo. À medida que eu caminho com o Espírito Santo, ele vem trabalhando a alegria no meu coração. E sabe, e hoje eu experimentei dessa alegria, dessa paz aqui na minha casa. Pela manhã, amor, ele viu que eu estava muito preocupada. Ele também estava desde ontem, a gente estava assim, se olhando meio preocupado. E hoje pela manhã eu estava preocupada, e Deus me trouxe essa palavra, a alegria é um fruto do Espírito. E Deus falou assim, a mulher, deixa eu falar para as mulheres aqui, eu já até escrevi esses dias ali, mas a mulher, muita gente fala, a mulher é o termômetro da casa. Mulher, deixa eu falar para você, você não é o termômetro. Porque o termômetro, ele vai lá, mede a temperatura, e ele não tem poder nenhum de trazer mudança. Porque quando você coloca o termômetro, o que você vai ter que fazer depois, se houver febre, é dar um antitérmico, um remédio. Mas eu acredito que nós mulheres somos um termostato. E quem entende um pouquinho sabe do que eu estou falando. O termostato, ele tem o poder de equilibrar a temperatura e manter a temperatura numa ordem. Então a mulher, eu acredito que ela não pode medir a temperatura. Ai, eu estou muito desesperado. Todo mundo desesperado, você é a alegria da casa. Hoje quando eu vi uma tristinha, a outra no canto, uma falando, ai, não sei o que fazer, meu marido, eu falei, vamos fazer um brigadeiro? O termostato funciona, vamos todo mundo para a mesa, a minha pequena já começou a mexer na panela de brigadeiro. Eu acredito que nós precisamos entender o nosso lugar, que a alegria não vem do que nós estamos vivendo, mas ela vem do Senhor. E a crise tem o poder de trazer isso. E uma outra coisa, eu já vou deixar meu marido falar, a mulher não fala muito, né, amor? Pode falar, benção demais. E uma das coisas que a crise faz, eu estava ouvindo o pastor Juscelio falar sobre desenvolvimento. Toda crise gera desenvolvimento. Eu também já falei isso uma vez, que quando a gente tira a fralda de uma criança, a gente gera uma crise nela, né?
torna um ambiente desconfortável para que ela não use mais a fralda, ela use lá o pinico, a privada, como a gente sempre fala. Mas a mãe e o pai não fazem isso para maltratar essa criança, mas é para desenvolver, porque faz parte do crescimento essa criança deixar as fraldas. E eu vejo que Deus está levando o povo dele para um tempo de maturidade. E a crise tem o poder de nos amadurecer, de nos reposicionar. Talvez Deus está dando desconforto em nós, mas está nos amadurecendo, está nos levando para um próximo nível. E a crise tem esse poder tremendo de causar isso. A crise funciona como a Vivi falou, um revelador, né? Ela acaba revelando o que está dentro. Toda crise tem uma chave. Tem uma canção antiga que nós cantávamos muito, não é tão antiga, mas rompendo em fé, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando a nossa fé é provada, a nossa crise, ela pode nos endurecer, nos amadurecer. E se nós estivermos andando com o Espírito Santo, nós teremos a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela nos revela chaves em meio às crises. Por exemplo, a crise vai tirar dentro de nós o que há de pior. E aí vai vir, e se a gente for sábio, nós vamos observar o que há de pior e voltar para o Senhor e corrigir. Então, eu acredito de verdade que essa crise, um dos principais eventos que ela tá movimentando é esse retorno físico para casa, ele é profético. Eu acredito que ele está falando, eu não sou um profeta, mas eu quero ser profético aqui. Eu acredito que é um retorno mais que físico. Está apontando o que o céu acredita que ele quer de nós. Eu falo sempre isso, que de cada 10 presidiários, 6, 7 são filhos de cristãos. E aí eu observo que muitos lá falam para nós, né, ministrando com eles, nós perdemos os nossos pais para a igreja. E muitas vezes a gente está enfiado dentro da igreja, do templo, lá do ativismo religioso. Não estou aqui em nenhum momento tirando o princípio da comunhão, do congregar, isso é bíblico, fundamentado, não há dúvida sobre isso, a importância disso, mas quando nós trocamos, invertemos as posições e colocamos o ministério, o servir, a obra, na frente daquilo que é essencial e é fundamento, nós trocamos os valores e colocamos telhado no lugar do fundamento e concreto em cima do telhado. Tem grande chance aí de cair essa obra, né? A Bíblia fala que o homem que é sensato é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Ele é como um homem que constrói uma casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio o corona, veio essas coisas, mas a casa dele vai permanecer inabalável. Pode abalar ministério, pode abalar empresa, pode abalar profissão, pode abalar até as emoções, porque nós somos gente, né? Antes de ser crente, a gente é gente. Tem asa aqui não. Não tem nenhum querubim aqui, a gente não. Todos nós temos as mesmas guerras, mas quando a gente está fundamentado com a casa na rocha, que é a família, que é o casamento, que é coisas que não tem preço, né? Não tem preço. A gente acaba. Pode vir o vento. E o vento vem, ele balança, ele nos traz temores. Nós engraçado, somos, né? é normal. O vento viria para as duas casas, né? As duas, a outra casa também vai vir o vento. O vento vem para crente, vem para não crente. Mundo. Quem pregar um evangelho aí, que cristão não vai sofrer nenhum tipo de... Esse evangelho, ele é fraudulento, ele não é real. O princípio que Jesus, os apóstolos deixaram o modelo, Jesus disse, teríamos aflições, perseguições e tantas outras coisas, mas ele estaria conosco. O princípio é a casa na rocha, não vai ser derrubada. O princípio está numa fé inabalável, a fé não irresponsável, fé inabalável. Eu respeito todos os irmãos, aqueles que decidiram continuar com o culto, os que encerraram o culto. Nós entendemos que o momento é uma fé inabalável, não irresponsável. Entendemos que deveríamos seguir as ordens, as direções, melhor dizendo, do governamentais, mas o princípio da casa, estando fundamentado, o vento vem. E vem para todos, né, irmão? Vem para todos os casamentos. Casamento de pastor sofre vento, né? E, aliás, às vezes os ventos são maiores, porque no 12º andar de um prédio tem mais vento do que no primeiro andar. E, às vezes, alguns lugares positivos, os ventos são um pouco maiores. As pressões, né? As decisões são diferentes. Então, nós, mais do que nunca, todos nós, devemos que ter essa sabedoria desse homem que construiu a casa sobre
rocha não é um diploma, a rocha é o Senhor. Né? E aí, uma outra coisa que eu queria falar, nós estamos assim, jogando bola um para o outro, só faz o gol, né? Não tem problema. Que a crise também gera mudança. Esse momento de crise, né, que a gente está vivendo, ele também gera mudança. Porque a gente vai ver que toda crise gera uma mudança significativa. Se você olhar a Bíblia, vai ver assim, Isaías, né, ele profetizava de um jeito, mas quando o rei Uzias morre, ele tem uma visão do céu, ele tem uma visão do alto diferente, então a visão dele muda. Então a crise, ela muda a nossa visão. Você vai ver que aquilo que ontem você considerava muito importante, hoje você vai ver que as coisas realmente importantes da sua vida estão dentro da sua casa. Né? Muda a nossa perspectiva. Eu estou assim, acompanhando pessoas que iam casar sábado, pessoas que iam fazer aniversário, formatura, e está tudo cancelado, grandes ajuntamentos que nós iríamos participar. E Deus falando assim, ei, vocês podem planejar tudo, mas a resposta vem de mim. Toda crise gera uma mudança, e eu tenho convicção do que eu vou falar para você. O mundo não será mais o mesmo depois do coronavírus. Deus usou isso para trazer mudança radical nas nossas vidas, nas nossas famílias, mas não é uma mudança para destruição, porque ele fala, né, eu tenho plano de paz e não de mal, não quero destruí-los, mas eu quero levá-los vocês para um lugar que eu preciso levá-los. E isso foi tão interessante, gente, que na última quinta-feira de mulheres, eu estava com meu coração muito pesado antes da reunião, eu comentei com as meninas, acho que eu comentei e falei, amor, eu não estou bem. Eu vou ministrar, mas eu não estou bem. E eu fui sondar o meu coração, falei, Deus, por que o meu coração não tá tranquilo? E eu acho que eu tenho um chamado profético, acho que de certa forma eu estava percebendo no espírito as movimentações, o que ia acontecer. E eu cheguei lá na reunião de mulheres, e aí as meninas vieram falar comigo, como que tu tá? Eu falei, não, eu não estou bem ainda, eu não estou bem, eu tô estranha, tá uma pressão dentro de mim. E quando eu fui ministrar, eu ouvi claramente no meu ouvido Deus falando assim, ei, para o lugar que eu quero te levar, você vai precisar se deixar no meio do caminho, deixar seus medos, suas angústias, abrir mão do que você pensa e abraçar aquilo que eu quero. Você vai precisar. E eu falei, Deus, mas como que faço isso? Porque às vezes a nossa carne, ela treme, e Deus falou, eu quero que você abandone os seus medos, eu quero que você se lance em mim. Então eu tive uma visão clara de nós nos lançando em Deus. Eu até compartilhei isso lá no YouTube. A crise gera essa mudança. Parece que Deus gerou um desconforto dentro do meu coração para poder falar comigo. E essa crise Deus está usando para realmente devolver os ouvidos espirituais de muitas pessoas. Coisas que a gente nunca imaginou que nós estaríamos vivendo, nós estamos vivendo hoje. E Deus está dizendo, ei, volte para a sua casa. A cura está lá. Percebeu? Que a cura, que o controle está dentro de casa. O Senhor está sinalizando que não é só o coronavírus. Pensa quantas coisas que estão destruindo as famílias, que o voltar para casa solucionaria os problemas, amor. Uau! Olha só. A casa restaurada, uma sociedade será restaurada. E esse voltar para casa, que seja profético na minha e na tua vida, não só na minha e na tua vida, naqueles que se afastaram das suas casas, que o Senhor tenha misericórdia para que a gente possa voltar mesmo. O profeta Isaías deu uma palavra para Ezequias, dizendo assim, olha, organiza a tua casa porque morrerás. Olha que interessante, a palavra foi, organiza, põe em casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Eu entendo aqui que a palavra de Isaías não era para Ezequias organizar o quarto, não era para arrumar a cozinha ou botar uma lâmpada. Ele estava falando de casa, de estrutura, de família. E a palavra era, conserta, porque tu vai morrer. É tão forte a importância da casa estar em ordem, do retorno para casa, que o profeta Isaías vai para um homem de Deus e fala, você vai morrer, mas antes de morrer, põe a casa em ordem. Antes de morrer, ordena os teus filhos. Antes de morrer, faz uma circuncisão no coração deles. Antes de morrer, apresenta a eles o Deus vivo. Antes de morrer, restaura teu casamento. É tão importante isso nas Escrituras, que até para partir, o Senhor se importa para que nós sejamos um ser geracional. E nós não pensamos apenas em nós. Se a minha casa tem ordem, eu tive sucesso. Não, os nossos filhos vão carregar um legado. Por isso, pôr a casa em ordem é fundamental. E Deus está dizendo para mim e para você, coloca a casa em ordem. Coloca a casa, todos nós vamos morrer, seja no tempo do Senhor. Isso não é uma questão, a questão não é do coronavírus. A questão é o tempo do Senhor. E pôr a casa em ordem é para todo o tempo, para mim e para você. E Deus está dizendo, coloca a casa em ordem, ordena os seus filhos, deixa um legado sobre eles. Mais do que uma herança. Muitos de nós estamos dando tanto presente aos nossos filhos,
mas não estamos tão presentes como deveriam. E aí nós podemos ganhar talvez tantos de fora e pregar o Evangelho para tantos, e corremos o risco de ser usados e reprovados. E talvez Deus tenha que mandar um profeta. E como a gente às vezes é duro de ouvir, Deus não manda profeta, manda vírus. Manda alguém para mim e para você. Não estou dizendo aqui que o vírus foi Deus que mandou. Entenda, Deus usa toda e qualquer situação para trabalhar no coração de seus filhos. Volto a repetir, as crises não são cabais, são pedagógicas. Elas são na mão de um Deus que é Pai e não tem por objetivo nos ferir, mas tem por objetivo nos corrigir. E todo pai que ama, corrige. E todo filho que é filho, é corrigido, porque senão vai bastar. E é tão engraçado que, falando isso, hoje, quando aconteceu, fechou tudo, então, aqui em Criciúma, pelo menos eu sei que tem gente me ouvindo aí, ouvindo a gente do Brasil todo, do mundo, mas aqui no nosso estado de Santa Catarina, foi então, os shoppings fecharam, muitos estabelecimentos fecharam, e aí eu pensei, agora nós vamos ficar em casa mesmo, nós estamos em casa. Sabe qual foi o primeiro pensamento que veio? Falei, organizar as gavetas, vamos aproveitar e colocar as coisas em ordem. Olha como essa postura na casa já nos dá esse desejo de trazer ordem para a nossa casa, organizar. Então eu queria te encorajar, você nesse tempo que está em casa, aproveita, meu amor, tira o que não usa mais, gente. Umas gavetas, você está até sinalizando a sua própria vida, coisas que precisam vir à luz. E uma das coisas a última tópico que eu queria falar sobre crise, também dentro desse lance, porque a gente está falando de volta para casa, a gente está falando de crise no meio disso tudo, Porque você não está voltando para casa porque você quer, você está voltando para casa porque nos restou voltar para casa. Mas até isso, Deus tem um princípio. E as crises, elas têm o poder de levantar pessoas improváveis, pessoas que nós jamais imaginamos serem levantadas no momento da crise. Foi no momento de crise no Egito que José, aquele que estava lá preso, numa prisão terrível, foi trazido à luz e mostrou quem era, um homem com revelação. A crise tem o poder de trazer pessoas que têm revelação, que têm comunhão com Deus, que são aprovadas por Deus no secreto. Pessoas que são aprovadas no seu altar escondido. Até essa semana ou semana que vem eu quero fazer uma live sobre altares. Deus falou muito uma palavra sobre altares comigo, talvez seja a administração de quinta de mulheres, mas ele tinha um altar. Então a crise vai revelar pessoas que a gente diz, meu Deus, é ele mesmo? Até um amigo nosso, o Urias, lá do Texas, beijo para ele, para a Luana, a gente ama eles. Ele postou um texto hoje que eu achei muito interessante. Ele disse que o Zé que estava preso, na verdade no tempo de crise, foi o homem que deu uma resposta. Engraçado que Neemias, totalmente improvável, um copeiro, estava longe da sua cidade, foi chamado para reconstruir então as ruínas de Jerusalém. A gente percebe que Neemias não era nenhum tipo de especialista em reconstrução, mas na hora da crise, Deus não conta com especialidade, Deus conta com coração, Deus conta com pessoas que estão escondidas nele. E assim como a crise revela os tolos, a crise vai revelar os sábios. A crise vai revelar quem está com Deus. A crise vai revelar aqueles que andaram com Deus no meio da abastança. A crise vai revelar, eu quero frisar isso para você. A crise vai trazer a luz, se prepare, porque essa crise vai trazer muitas coisas, os improváveis serão levantados. Foi numa crise, num reino, onde uma rainha foi totalmente retirada do seu lugar, Vasti, que então uma improvável chamada Esther é colocada. Uma mulher coletiva, bem posicionada. Ela não busca seus próprios banquetes ou interesses, ela busca o presente e a vontade de Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a ser essa pessoa levantada no meio da crise. Talvez seja improvável onde você está agora. E Deus quer te levantar nesse tempo. Estava uma crise de fome, Jesus estava com uma multidão e bateu fome em todo mundo, tinha adolescente lá no meio, tinha tudo. E de repente um menino aparece com 5 pães e 2 peixinhos. Aí André traz para Jesus aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você pensa que o que você tem é pequeno, mas pode ser tudo que Jesus precisa para aliviar uma crise, para ser bênção na vida de alguém. Eu abençoo você com os 5 pães e 2 peixinhos que você tem. Não despreze. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua mão, o Senhor te deu. É poderoso, na mão certa. Coloca nas mãos do Senhor agora a tua oração. Coloca nas mãos do Senhor agora o teu casamento. Coloca nas mãos do Senhor os teus filhos. Talvez os seus filhos são 5 pães e 2 peixinhos. Você pensa, o que eu tenho? Não. Talvez você está com o próximo John Wesley. Você está com o próximo Spurgeon, o próximo Hyde Baker. Homens e mulheres de Deus. Talvez estão aí na sua casa, aí agora. No seu pé aí.
fazendo barulho e você não está conseguindo ouvir a live. Você pensa, talvez o Senhor te trouxe de volta para forjar essas flechas na sua mão. Eu queria orar. Antes de orar, só queria dar algumas dicas para esse tempo, para a gente depois orar e encerrar com você, amor. Eu queria falar uma coisa para você. Quando começou a surgir tudo isso, né, nós como igreja, Papai Church, como pastores, como família, a gente ouviu muita coisa, né? E o povo desesperado, mandando mensagem. E um dos erros de Saul foi ele dar lugar à pressão do povo, né? E eu falei, amor, a gente não pode ser pressionado pelas tantas mensagens e áudios que foi recebido. A gente precisa se posicionar agora no lugar certo. Quando a gente foi para Deus nos empurrou para as autoridades vigentes da nossa cidade. Deus falou, as autoridades vigentes, né, de vigilância sanitária, de controle de epidemias, e elas são as responsáveis. Então, procure-as. E foi o que a gente fez. Nós procuramos e nós tomamos realmente a decisão de que os cultos seriam sem aglomerações, sem pessoas, realmente só aqui, né, pelo nosso Instagram, mas também os cultos vão ser lá pelo YouTube, no canal da Papai Church, o culto de mulheres, amanhã o culto de homens, vai ser o nosso primeiro culto online, né, nós vamos estar lá. Os cultos de domingo vão estar, nós vamos nesse novo formato, porque nós sempre falamos que a igreja não é o prédio, né? Ela é um organismo vivo, nós somos a igreja, nós somos esse lugar, né? Que hoje estamos nos reunindo como igreja aqui. Deixa eu ver quantas pessoas que nós temos aqui, 1.500, 1.600 pessoas juntas. Nós estamos juntas como igreja. Uau, que culto! Que culto! E eu queria te encorajar a fazer uma coisa nesse tempo. Uma lição de hoje, talvez as outras a gente vai, mas isso vem muito forte no meu coração agora. Não seja uma pessoa que agora retenha, seja uma pessoa agora que dê. Seja generoso com as pessoas ao seu lado, com as pessoas do seu prédio, com as pessoas ao seu redor. Seja generoso. Se você vê alguém que não tem, reparta. Não é hora de você estocar nada, é hora de você abençoar a pessoa. Sabe por quê? A generosidade tem um poder incrível. Você não tem noção do que a generosidade pode fazer na sua vida e na sua família. Deus abre os céus e rompe os céus sobre a sua casa. E outra dica, sem murmuração. Vamos fazer? Por favor? Sem murmurar? A murmuração fecha os céus, mas a gratidão ela rompe. Então eu queria te encorajar, com a tua família, não reclamar, não deixe ninguém reclamar, mulher, seja um termostato. E faça a gratidão fluir dentro da sua casa, a alegria no meio de tudo isso. Eu quero orar. Vamos orar, eu quero interceder pelos nossos irmãos, pelas as pessoas que estão sofrendo na Itália, na Europa, em muitas nações, na China. Nós não podemos perder, nesse momento temos que buscar no Senhor a compaixão. É um sentimento de Jesus. Jesus tinha compaixão da multidão. Nós não podemos olhar para apenas para o nosso umbigo agora e ver as nossas guerras e não ter compaixão dos outros que estão vivendo em guerras. Orar para aqueles que perderam avós, perderam pais, entes queridos. Queremos interceder agora e que não venhamos a perder a nossa casa, perder os nossos filhos, porque o pior sucesso de um homem, de uma mulher, é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para ter sucesso. Então, se Deus chamou você para ser marido, para ser esposa, para ser pai e mãe, para ser filho, é porque você deve ter sucesso. Eu te abençoo para que você possa ser esse marido, essa esposa, esse pai e mãe, esse neto, esse avô, esse filho que Deus deseja que você seja. Vamos orar junto em oração. Se você pode junto orar conosco, ore agora aí. Vamos unir em oração com os nossos irmãos. É tempo de oração e intercessão. Pai, em nome de Jesus, nosso coração se inclina, nós nos sujeitamos ao Senhor, sujeitados, pois, a Deus, e automaticamente nós resistimos ao diabo. Não existiria uma ação maligna que tem poder sobre a soberania e sobre o cuidado do Senhor sobre nós. Nós, como filhos, nos descansamos sabendo que o Senhor, tudo que o Senhor faz, tudo que acontece, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai, aqueles que amam ao Senhor agora, que habitam na Tua presença, a sombra do Onipotente descansam, nós oramos para que o laço do passarinheiro seja desfeito e a peste mortal não alcance. Nós abençoamos, Senhor, cada casa, cada filho, cada casamento representado, e que o tema dessa mensagem, voltando para casa, seja uma realidade. Não só
não só para aqueles que nos ouvem, mas para aqueles que não nos ouvem, mas o Espírito Santo pode tocá-los. Nós oramos, Senhor, colocamos nas tuas mãos nossos 5 pães e 2 peixes nesse momento. Não, no meio da crise, aquele jovem não foi egoísta. Ele poderia dizer, olha, eu tenho, ninguém tem. Mas nós queremos compartilhar, Senhor. Queremos ser uma igreja que compartilha. Queremos ser igreja de verdade. Mais que ir à igreja domingo, queremos ser igreja. Por isso nos ensina a ter um coração parecido com o de Jesus. Em nome de... Eu abençoo cada família que está representada aí nessa live agora, que está nos ouvindo, orando conosco. Que o teu Espírito invada essa sala, invada agora esse quarto, invada esse carro, onde essa pessoa está agora, Senhor. Talvez alguns profissionais que estão trabalhando, estão ouvindo, nos hospitais, em tantos lugares. Visita-os com graça. Guarda a casa dos teus filhos. E que nós possamos entender. Aquilo que nós entendemos, nós vamos obedecer. Aquilo que não entendemos, nós profetizamos. Deus, nós queremos orar, Pai, para que haja um retrocesso, Deus, desse vírus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que haja um retrocesso, Pai. Nós oramos também por aqueles que estão criando vacina, Deus, que isso venha com rapidez, Senhor, com graça, com o teu favor. Deus, nós oramos pela Europa. Quantos, Senhor, quantos filhos e amigos nós temos lá sofrendo, Pai. Enclausurados também, Deus, com tantas notícias de mortes, nós pedimos agora retroceda, Deus, em nome de Jesus, que a Europa volte para Ti, Senhor. Nós clamamos, Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como os Teus filhos, Pai. Nós queremos voltar o nosso coração para Ti, Deus, retroceda, Pai, em nome de Jesus. Todas as pessoas com suspeita, que estão agora desesperadas, com dores na garganta, com febre, não sabem o que pode ser, as incertezas, Pai, em nome de Jesus. Mas cura agora, cessa agora, Pai. Nós oramos pelos hospitais da nossa região, pelos hospitais do Brasil, pelos hospitais do mundo. Nós oramos pelos médicos, equipes de saúde, enfermeiros. Deus, guarda-os, Deus, livra-os, Senhor, de todo mal, enquanto eles estão ali na fileira de frente, Deus, enfrentando, Pai. Nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu favor. Deus, a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Tua sombra descansará. Nós queremos, Senhor, habitar nesse esconderijo agora, Pai. Nós nos escondemos em Ti, dentro das nossas casas. Nós recuamos e nos escondemos em Ti, para habitar e descansar debaixo das Tuas asas. Senhor, guarda-os todos, Senhor, os nossos filhos da Abba Pai Church, os filhos que estão reunidos em todas as partes do mundo, Pai. Pessoas que nós pastoreamos de perto, aquelas que pastoreamos de longe. Nós a abraçamos agora, Deus. Nós as guardamos agora debaixo do Teu poder, da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Concordamos. Amém. Ligamos. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a alegria do Senhor seja a tua força, né? Igual aquela canção, tua alegria é a minha força. Que você possa colocar hinos de louvor, de adoração. Se alguém aí canta, né? Tem violão, faça um culto doméstico. É tempo de buscarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que essa noite seja abençoada, que todo peso, todo medo, todo desespero saia do seu coração. Porque Deus não perdeu o controle. Amém. Amanhã, no canal Abba Pai Church do YouTube, vamos estar transmitindo o culto dos homens ao vivo a partir das 20 horas e domingo às 19 horas o nosso culto vai ser transmitido online também no canal do YouTube. As lives dos teens, a Abba Pai dos teens também vai estar transmitindo sexta-feira e sábado dos jovens também da imersão vão estar transmitindo também para todos estarem interagindo e compartilhando a palavra do pão, Senhor. Deus abençoe vocês todos, uma honra estar aqui juntos. Em nome de Jesus. A gente vai fazer umas lives surpresas também, né, amor? Quando der, a gente conseguir, a gente também vai fazer para estar junto. Fazer uma live sobre relacionamento. Legal, Vamos aproveitar e fazer bastante coisa legal. Estar junto com vocês, né, nesse tempo. E vocês também com a gente, tá bom? Deus abençoe. Que seja uma noite aí profunda em Deus. Aproveite para orar, buscar a presença de Deus. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração.